José Maria Trindade. Bom dia, Zé Maria. Pois não, muito bom dia, Tiago, bom dia a todos. E já estamos aqui no Planalto Central do país. Eu sei que neste momento ninguém presta muita atenção, mas o governo continua, a vida é tocada aqui em Brasília de todas as formas. E ontem, com o pedido do Ministério Público de indiciamento de 26 no caso do Ministério do Trabalho, o registro espúrio, mostrou que o loteamento de governo forma quadrilhas importantes e eternas penduradas no poder. É o caso, por exemplo, do ex-deputado, deputado cassado, Roberto Jefferson, que teve mais um indiciamento e agora, se o relator, o ministro Edson Fachin, aceitar e levar ao plenário, ele pode se tornar réu mais uma vez. Ele foi condenado no mensalão, onde foi o delator. Veja bem, logo no início do governo Michel Temer, houve uma disputa muito forte entre o Solidariedade e o PTB pelo Ministério do Trabalho. Era uma condição dos dois partidos para entrarem no governo Michel Temer, ou seja, para apoiar o impeachment da ex-presidente Dilma. No final, os dois se entenderam. Vamos dividir o Ministério do Trabalho. Roberto Jefferson, eu fico com o Ministério, com o ministro, e você fica com os setores do Ministério. O resultado é esse. O pedido de indiciamento do Roberto Jefferson, da filha dele, Cristiane Brasil, do Paulinho da Força, o chefe dono do Solidariedade, e outros ministros, outros deputados, como Nelson Marqueselli. Não espere que a Câmara dos Deputados irá pedir um processo de cassação contra esses deputados. Esse não é um critério da Câmara dos Deputados, é da Justiça. Eles têm pedido, inclusive, de cassação do mandato parlamentar na Justiça. É uma prova cabal de que este loteamento de governo acaba em formação de quadrilha em cada um destes postos disputados pelos políticos. A confirmação aqui, Tiago, que ninguém luta por um ministério para melhorar a sua vida, melhorar a vida do país. Farinha pouca, meu pirão primeiro, Primeiro consertar a minha vida. O Zé Maria são as figuras carimbadas. Você falava do Paulinho da Força, que é dono de um sindicato aqui em São Paulo, e claro, o Roberto Jefferson, que colocou a filha dele no ministério, tentou colocar, e aí a gente viu aquele imbróglio que durou meses, não é? Colocou. O nome dela foi para o Diário Oficial. Você acredita na história dessa? Ela foi nomeada. O Supremo que suspendeu. Eu nunca vi nada parecido, uma atrapalhada. Porque, veja bem, a Justiça suspender um ato que é eu não conheço nada tão típico de governo como nomear e demitir. O presidente Michel Temer nomeou, o nome dela foi para o Diário Oficial, ela pediu licença na Câmara, o suplente assumiu, E acabou que ela não assumiu. E, se tivesse assumido, poderia ser presa. O Ministério Público pediu, inclusive, a prisão de Roberto Jefferson. Mas o Supremo entendeu de que não havia ali uma ligação direta. Ele sabia do esquema, mas não teria provas de participação dele. Então, esse inquérito está fundamentado nas mãos do ministro Fachin, e aí agora é decidir se eles viram ou não réus. É sério, né? Bem lembrado, Tiago, a questão da Cristiane Brasil. E só lembrando aí os requintes de crueldade quase escatológicos desse caso, quando a Cristiane Brasil quis se defender numa lancha em Angra, com um monte de gente ali sem camisa, todo mundo tomando cerveja, falando todo enrolado. E não é isso que a gente espera de uma postulante ao cargo de ministro no Brasil. Então tudo isso foi uma grande atrapalhada, e vamos ver se as pessoas que merecem ter a punição pelo que fizeram têm essa punição. Pois é, olha, ela é conhecida aqui como a viúva porcina da política, aquela que foi sem nunca ter sido, E esse processo aí, ela vendia cartas, segundo a investigação, de registro de sindicatos por 4 milhões de reais. E nos leva a pensar, será que um sindicato rende tanto assim para comprar uma autorização por 4 milhões de reais, É um processo. Ô Zé, só para fechar, mais algum destaque? Aí votação, nem pensar, Não, há um esvaziamento geral aqui da política, todo mundo no instinto de sobrevivência, E é a repercussão da saída de Romero Jucá. Ele foi pessoalmente ao gabinete do presidente Michel Temer, entregou o cargo de líder do governo no Senado Federal, mas há uma dificuldade pessoal e política dele. Ele está em terceiro lugar, numa disputa muito dura em Roraima, e a população lá está contra o presidente Michel Temer, que eles estão sentindo que abandonou o Estado. E o Romero Jucá está transmitindo na campanha que não tem forças
para mudar a situação, para que o presidente feche a fronteira e que atenda e que tire os venezuelanos de lá. Então, um representante assim, quem é que quer, né? Então, é por isso que ele reagiu se afastando. É o presidente do MDB, né? O partido do presidente Michel Temer. Zé Maria, bom trabalho. Pois não, muito bom dia a todos.